Pastor Paulo Gomes, é pastor da igreja Cristã da Família do Capão Redondo, uma igreja que a gente ama muito, tem um relacionamento muito gostoso. E hoje nós temos a alegria de estar nos recebendo para ouvir a palavra de Deus. Fique à vontade, pastor. Deus abençoe. Obrigado, já me apresentei, né? Então, vamos à palavra. Não vou trazer uma palavra sobre um membro tão ilustre de uma família que é a mãe, né? Uma pessoa tão importante, mas vou falar sobre família. Espero que você saia daqui edificado. Quero fazer uma oração. Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, estudamos, meditamos, me edificou, me fez pensar de forma diferente. Quero compartilhar com os meus amados irmãos, Senhor. Espírito Santo, me use agora. Não quero falar palavras humanas, não quero ouvir com palavras persuasivas. Senhor Jesus, que o Teu Espírito se manifeste através dessa palavra agora, e que os irmãos possam entender, compreender. Me ajude a não ser redundante, repetitivo, até porque, Senhor Jesus, queremos que eles possam entender claramente aquilo que o Senhor tem para eles hoje, Senhor. Eu sinto que eu não estou aqui por acaso, Pai. Não estou aqui só porque eles não tinham quem pregasse hoje, Deus, ou somente para um pregador diferente para o aniversário. Eu entendo que tudo do Senhor tem um propósito, e aprova, Senhor, eu estar aqui hoje para ministrar aos Teus filhos. Então me entrego às Tuas mãos, me usa, Senhor Jesus, com graça. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar aqui. Glória a Deus. Amados, eu quero dizer para você que eu nasci no lar evangélico. Já falei isso uma vez aqui na igreja. Eu nasci e fui criado no lar evangélico. Então, eu vivi já tudo que vocês possam imaginar de igreja. Tudo. Acho que eu sou... Você também, né, Gilberto? Nasceu no lar evangélico, então já temos de tudo. E como eu sou uma pessoa, eu entendo que eu seja uma pessoa muito séria naquilo que eu quero viver com Deus. Então eu questiono muitas coisas. Sou uma pessoa que fico lá fuçando, questionando. Obrigado, amado. E é engraçado, se você não entende o que você vive, você não vive intensamente. Você só vive intensamente, ou você só pratica algo intensamente se você entende aquilo que você está praticando ou vivendo. Deu para entender isso? Senão fica uma coisa meia, sabe, fácil porque todo mundo está fazendo, sabe, é que nem boiada. Vou, porque está indo, porque todo mundo está indo, então eu vou também. E isso não está certo. Eu entendo que Deus quer que você tenha clareza daquilo que você está fazendo, porque tudo na nossa vida tem um propósito, tudo na nossa vida. E meditando na palavra e meditando em alguns temas de alguns irmãos que têm ministrado, eu quero dizer para você que quando nós lemos as cartas de Paulo, principalmente em Coríntios e outros também, está lá em Timóteo, em Efésios, podemos ver que o propósito eterno de Deus é um pouco diferente de... Eu quero dizer por mim, era um pouco diferente de tudo aquilo que eu imaginava. Eu tentava entender o porquê. Irmão, dá para apagar essa luz aqui? Senão ela está me incomodando um pouco. Tem problema? Vai ficar ruim a gravação? Ah, não. Eu não sou. Eu não estou com essa bola toda para ter esses holofotes. O dia que eu for famoso. Não, eu queria que apagasse as amarelas, deixa branca. Deixa branca. O dia que for famoso, que nem o Gilberto, que nem o Munhoz, aí eu tenho os holofotes. Ficou melhor, irmãos? Obrigado, viu? Então, todas as vezes que o apóstolo Paulo mencionava o propósito de Deus, ele tomava como ponto de partida a eternidade.
Se nós pegarmos, abram lá rapidinho, 1 Coríntios, eu vou tentar ser muito breve, irmãos, eu vou tentar, aquele relógio acho que está atrasado ou está adiantado, são 8 horas agora? São 8 horas ou 8h05? 8h05, então o meu relógio está certo, porque ele está atrasado. Então 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, diz assim: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Então diga comigo, princípio das eras. Princípio das eras. Para a nossa glória. 1 Timóteo 1,9. Abra, rapidinho. 1 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Diga, tempos eternos. Tempos eternos. Efésios 1,4. Efésios 1,4, capítulo 1, versículo 4. Estou rápido? Vocês estão acostumados. O Munhoz aqui manda bala, lá ele manda bala. Vou mandar bala aqui também. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Então quero repetir, porque Deus nos escolheu nele antes do que? Da fundação ou da criação, conforme a tua versão. Sabe, e é comum as pessoas interpretarem o propósito de Deus a partir da queda do homem. Mas se nós analisarmos, querido, existiu uma vida antes de tudo, né? Sabe, desse modo nós pensamos que tudo acontece a partir da queda do homem. E aí nós começamos a trabalhar e focar só em função da salvação do homem. Mas existe algo muito mais precioso e importante antes da queda do homem. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando eu era pequeno, eu estava indo para a igreja e a Assembleia de Deus, né? Tinha aqueles momentos de culto de evangelismo. Então, na época, eles faziam um culto antes de irmos para a igreja. Reunia-se a banda, os irmãos, ia tudo lá para o Parque do Estado, porque a igreja que eu frequentava era perto, lá no Jabaquara, Parque do Estado. Então eu lá bonitinho com a minha mãe, já arrumadinho, porque nós íamos para o culto ao ar livre, né? Que era um culto de evangelismo, e depois iríamos para a igreja. Então eu ia para a igreja, ok? Só que nesse caminho, nesse percurso, o que aconteceu? Eu estava lá brincando, enquanto os irmãos estavam tocando na banda lá, fazendo culto ao ar livre, de evangelismo, e eu brincando lá perto do lago. Quem conhece lá o Parque da Estação, tem um laguinho lá. O que aconteceu? Tipo, caí dentro do lago. E o que aconteceu? Sujei toda a minha roupa. Sujei toda a minha roupa. Aí minha mãe teve que voltar comigo para casa, me trocar. Eu quero dizer para você o seguinte, que o objetivo era eu chegar na igreja limpinho, bonitinho, passar por ali. Mas aconteceu um acidente, e por causa do acidente eu tive que mudar o meu percurso. Aí eu fui para casa, tomei banho, aí deu vontade até de ficar em casa, não ir mais para a igreja. Deu para entender? Ficar em casa. Então, por causa de um acidente, eu mudei o meu percurso. Então, por causa da queda do homem, Deus teve que parar e focar num assunto, o assunto salvação. Mas o assunto salvação não é o assunto principal, não é o propósito eterno de Deus para o homem, sabia disso? E o grande equívoco é esse: a gente para e fica lá, só salvação, salvação. A salvação não é o propósito eterno de Deus para o homem, porque não era para o homem ter caído, não era para o homem ter pecado. Houve um problema no percurso, tudo bem. Nosso Deus é um Deus criativo, nosso Deus, Ele não muda a sua intenção. Quando Ele projeta, Ele vai até o fim. Ele foi lá e resolveu o problema, ok? Mas quero dizer que, na realidade, todo projeto de Deus está baseado em relações familiares. Sabia disso? Então preste atenção. Se nós pegarmos todos os elementos do mundo celestial ou do mundo espiritual, está intimamente ligado à
Família. Deus, o que é? Deus é? Não, Deus é Pai. Deus é Pai, certo? Deus é Pai. Jesus é? Então, quando nós começamos a avaliar isso, Deus não poderia ser chamado soberano, Jesus, o super soberano. Por que Pai? Por que Filho? Sabe por que a igreja é considerada, é chamada de noiva, esposa? Sabe, e o Espírito Santo, que é a palavra, e a palavra é a semente, então nós podemos começar a ter essa relação, pai, filho, e noiva, semente, gera filho, põe a semente nasce, como uma relação entre homem e mulher. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que tudo gira em torno da família. Se nós pegarmos, só para você ter uma ideia, lá em Apocalipse 19, 7, aliás, irmãos, acreditem em mim. Vocês acreditam em mim? Então, para adiantar, eu não vou esperar vocês, eu vou ler rapidinho, vou passar o versículo e vocês vão anotando. Apocalipse 19, 7 diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva já se aprontou. Em Apocalipse 21, 9 diz assim: mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, quando se trata de noiva, está aqui relatado. Tem o elemento noiva, tem o elemento esposa, e o Espírito Santo, que é a semente, está lá. Salmo 33, 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca. João 17 diz assim: santifique na verdade, a tua palavra é a verdade. João 1 João capítulo 5, 6 diz o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por meio da água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Mas também o Espírito, ou a palavra, é a semente. Se o Espírito é a verdade, se o Espírito é a palavra, em 1 Pedro 1, 23 diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, conclusão: o Espírito é a semente. Poderíamos dizer, ou não sei se poderíamos dizer, mas poderíamos dizer que o Espírito é aquela semente que entra na noiva e que começa a gerar filhos. Poderíamos dizer isso, Gilberto? Poderíamos dizer. É o sêmen que vai e gera, tem um óvulo na igreja, tem vida na igreja, e aquilo começa a gerar. E nós podemos ver aí o Deus Pai, Jesus Cristo, a noiva, o Espírito Santo, e nós podemos ver tudo uma família, porque o propósito original de Deus é família. Quando lemos que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, está relatado lá em Romanos 8, 9, Deus está dizendo que Ele quer muitos filhos. Por esse motivo Ele declarou lá até em Hebreus 12, 23, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha que termo lindo: aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu estou lendo na versão NVI, eu não sei qual a versão que vocês usam aqui. Corrigida. Sabe, querido, quando nós vemos desde Adão, Noé, Abraão, Davi, finalmente Jesus, Deus procura uma descendência. Deus não procura só salvar o homem. Deus não procura salvar e colocar em um determinado lugar. Está salvo, tchau, vai lá. Não. Nós vamos avançar aqui no tema, e vocês vão perceber como Deus sempre Ele está buscando a relação família. Sabe, querido, eu quero dizer para vocês, esse molde de igreja aqui, ele só existe dessa forma porque houve uma necessidade para ele existir dessa forma. Ou talvez, eu vou exagerar um pouquinho aqui, me perdoem os pastores, ou nós herdamos talvez dos nossos antepassados, sabe, uma herança de formato de igreja. Queridos, eu quero confessar para vocês, aqueles que me conhecem sabem que eu sou um pouquinho esquisito, porque para mim, eu gostaria que a minha igreja fosse num sítio.
Eu gostaria que o meu culto começasse no sábado de manhã e terminasse no domingo à noite. Eu gostaria que a nossa relação de igreja fosse um pouco diferente do que as pessoas irem só numa reunião de domingo, vai lá, ouve uma palavra e vão embora. Vocês vão perceber que no final, até o final, que Deus não quer somente isso. Deus não espera isso. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Para nós compreendermos o propósito eterno, basta sabermos que ele já existia antes da criação. Houve um tempo em que havia somente Deus, nem anjos, nem homens, nem criação. Sabia disso? Somente Deus. E o que ele estava fazendo, amados? Podemos fazer essa pergunta: o que Deus está fazendo? Ele estava praticando a vida em comunidade na Trindade, o que poderíamos chamar de habitação mútua. Então ele estava lá. Não havia homem, não havia criação, não havia anjo, mas ele estava lá, se relacionando já, e nós vamos ver isso. E essa habitação podemos chamar de habitação mútua, porque lá estava a Trindade. Sendo o nosso Deus um, ele ainda assim subsiste na forma de três. Por isso dizemos que ele é triuno. Olha que interessante, segura essa palavra, triuno. E esse é um termo neologismo. Esse é um neologismo. Por quê? Porque nós tiramos essa palavra triuno de trindade. E é engraçado, querido, olha só, que a palavra triuno, aliás, o neologismo é um emprego de palavras novas derivadas ou formadas de outras já existentes. Só para vocês entenderem, na mesma língua ou não. Atribuição de novos sentidos à palavra já existente na língua. Por quê? Essa palavra triuno está vindo lá da Trindade. Eu já vou explicar, ok? Segura aí. Estão comigo? Estão comigo? Perfeito. Triuno pode também referir-se a uma nova doutrina no campo da teologia que procura esclarecer o significado e significante das expressões presentes nas traduções bíblicas, mais apropriado para se referir a Deus do que a palavra Trindade. Então o que ele está? Vou resumir. O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes nós falamos Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Está errado. Trindade são três divindades, e Deus não é três, Deus é um. E nós vamos ler sobre isso. Deus não é três seres, é um. Eles estão tudo em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um. Então eu não posso chamar de Trindade, mas sim de triuno. Triuno. E olha que lindo isso aqui, querido. Esse texto é lindo, é um dos meus mais prediletos. Abram lá João capítulo 1, de 1 a 14. Eu vou até pedir para o irmão levantar, ler na versão corrigida, porque é como a minha NVI. Então, por favor, o irmão leia bem alto. Voz de locutor. Mais rápido. Você vai ler do 1 ao 14. É importante essa leitura. Vai. Pode ir, irmão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Obrigado, irmão. Como vocês entendem esse texto? No princípio era o Verbo,
Ou no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como é isso? Ele está falando de Jesus. Poderia também falar do Espírito Santo. Eles estavam lá, se relacionando. No princípio de todas as coisas, eles já se relacionavam. No princípio de todas as coisas, talvez eles estavam preocupados em resgatar o homem, salvar. Talvez Jesus ainda não tinha o projeto de vir, tal. Mas havia uma relação entre eles. É interessante que podemos verificar que nós temos aquela ideia de Deus lá sozinho, né? Ele está sozinho agora, aí mandou Jesus porque Ele quer, ele estava muito sozinho. Não, amados, eu acredito que Deus, Ele procurava e Ele procura um número maior de filhos. Por isso que a palavra fala que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra muitos é muito interessante. Ele está atrás de pessoas, Ele procura pessoas, Ele procura multidão, Ele quer filhos, Ele quer família. O propósito de Deus não é somente te salvar, mas é fazer com que você participe dessa família, mas também que você entenda como funciona esta família. Porque quando nós entendemos, quando nós olhamos isso, sabe? Olha só, na eternidade as pessoas de Deus dependiam uma das outras. Olha só, deu para entender? Na eternidade as pessoas, ou Deus, Pai e Espírito Santo, dependiam uma das outras, conforme vários versículos bíblicos revelam. Eles compartilhavam atividades, tinham comunhão entre si, desfrutavam uma das outras. A isso se chama, sabe do que? Vida eterna. E nós temos um conceito de vida eterna errado. Por quê? Nós achamos que vida eterna é uma vida sem fim. Não, vida eterna, além de ser uma vida sem fim, é um modo de viver, é uma maneira de viver, é uma maneira de se relacionar. Porque, meu irmão, na eternidade nós teremos que nos relacionar. Até porque se Deus gastou tanto tempo, tanta escrita, para trabalhar tantos relacionamentos, e nós vamos ver isso, é impossível que no céu não tenha relacionamento. Então o modelo de relacionamento para nós, aliás, o modelo de relacionamento para a eternidade é o modelo de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Este é o modelo, e nós temos que entender qual é esse modelo. Aliás, a Bíblia revela esse modelo, mas como nós estamos muito focados em uma área, muitas vezes fugimos do propósito eterno de Deus. Sabe, querido, tem muitas pessoas que destroem a sua família para salvar outras pessoas. Tem algum equívoco aí. Existem muitos líderes e pais que falam: não, o meu negócio é evangelizar. Quando nós chegamos lá no Capão, tinha um rapaz que é evangelista. Não, o negócio é evangelizar, o negócio é evangelizar. Ele tem filhos, só que os filhos ficavam sozinhos, os filhos não se relacionavam com ele, os filhos não tinham comunhão com ele. E a primeira coisa, eu e o Ibrahim, identificando isso, falei assim: para tudo, fica na tua casa, porque a tua família precisa de você. Pastor, o senhor está, desculpe os pastores, ele falou assim: Paulo, você está jogando contra? Não, não é jogando contra, porque primeiro nós temos que salvar a nossa casa para depois salvar o mundo. Nós precisamos aprender a nos relacionar em casa. Por quê? Porque é através dessa relação que vai gerar a glória de Deus. Porque a Bíblia fala dos frutos que são a glória de Deus, e nós temos que manifestar a glória de Deus através dos nossos frutos. E quando nós falamos assim, frutos, porque esse é o versículo que diz que nós temos que glorificar a Deus através dos nossos frutos, nós já pensamos: eu preciso ganhar almas. Ganhar almas. Meu irmão, eu sou alucinado por almas, viu? Eu estou pregando, mas não é que o pastor não gosta de ganhar alma. Não, meu irmão, é que eu quero dar foco no negócio. Eu tenho que ganhar almas, mas as primeiras almas que eu tenho que ganhar é a minha família, é o coração das minhas filhas, é o coração da minha esposa. Uma vez eu estava orando por um avivamento pelo nosso ministério, orando muito. Eu levantava de madrugada, eu orava: Deus, traz um avivamento, Pai, traz um avivamento. Aquele pentecostal, né, meio assembleiano, traz um avivamento, querendo um avivamento.
Aí o Espírito Santo tem paciência com a gente, né, irmão? O Espírito Santo é delicado demais. Aí o Espírito Santo chegou no meu ouvido: ô filhinho, o avivamento que você está pedindo não vai dar para ser agora, porque primeiro tem que acontecer um avivamento em você, depois o avivamento na tua casa, depois o avivamento na tua igreja local e depois na igreja em geral. Sabe por quê? Porque Deus é coerente. Deus é um Deus coerente. Ele traz, ele revela, sabe, a vida de uma forma muito, muito maravilhosa. Então, meu irmão, não adianta você querer ser algo que... Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a seguinte, irmãos: o propósito eterno de Deus é gerar bons relacionamentos. Por quê? Porque isso já existia no princípio. E quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, amado, me desculpe, você parece com Deus? Deus tem nariz? Deus tem orelha? Deus tem boca? Deus é bonitinho que nem o Jobert? Porque o Jobert, meu irmão, vocês são privilegiados, o pastor bonitinho, né? Eu diria que é um gordinho ajeitado. É um gordinho ajeitado. Mas quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando da essência da vida eterna. Sabe, querido, Deus é plural. Sabe, na realidade Deus quer que nós sejamos igual a Ele. Sabe, nos relacionando como Ele se relacionava. Quero correr aqui que eu estou com pouco horário. Sabe, querido, naquele tempo Deus estava praticando a comunhão divina. Ele estava vivendo em um grupo pequeno. Olha que interessante, Gilberto. Porque se era Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando, já era uma pequena família. Amém. Diga amém. Amém. É uma pequena família, irmão. Parece loucura? Não parece loucura? Mas não é loucura. Havia uma relação entre os três. Eles paravam para conversar, eles paravam para discutir. Talvez toda a criação, aliás, como nós lemos, Jesus estava na criação. E aliás tem muitos versículos. Vai perguntar para o Joberto e para o Munhoz. Não vou ter tempo de falar os versículos aqui, mas estava lá. Então nós podemos dizer, querido, que a divindade estava praticando o que chamaremos aqui de habitação mútua, ou sociedade mútua. Preste atenção nessa palavra mútua, é muito interessante, Joberto. Olha só que coisa linda. Sabe o que quer dizer mútuo? Eu busquei lá no dicionário, porque eu gosto dessas coisas. Eu gosto de entender a palavra, eu não gosto de ler uma coisa e não entender. Aí eu fui lá. O mútuo é agrupamento de seres que convivem em estado gregário. Aí o que é gregário, né? Palavrinha português é complicado. Aí eu fui lá, sabe? Gregário, que gosta de ter companhia de outras pessoas. Que coisa linda. Sociável, em colaboração mútua. Eu vou parar aqui, eu vou firmar isso aqui. Preste atenção. O que é habitação mútua ou sociedade mútua? Um agrupamento de seres que convivem em estado gregário. O que é gregário? Que gosta de ter companhia de outras pessoas, sociável, em colaboração mútua. Eles estavam e permaneciam um no outro. Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim, lá em João 10:38. Mas se as realizo, aí eu vou ler o versículo, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Olha que afirmação tremenda! Isso é habitação mútua. Eu estou nele e ele está em mim. Nós estamos colaborando. Mas por que isso? Porque nos agrada estar junto. Me agrada eu colaborar com o Dimas. Dimas, o que você precisa? Não, Paulo, eu estou precisando. Não, estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui, Dimas, eu percebi uma necessidade em você. Não preciso o Dimas pedir emprestado dinheiro. Não preciso o Dimas falar assim: poxa vida, eu estou mal. Eu estou com uma dificuldade. Ou estou desempregado. Ou estou, sei lá, casei agora. Puxa vida, casei agora, tive que comprar tudo. Puxa vida, eu estou aqui só com cesta básica. Não precisa, Dimas. Sabe por que não precisa? Porque eu vou perceber a tua necessidade. Eu vou perceber aquilo que você está vivendo. Sabe por quê? Porque eu estou perto, eu estou presente. O Dimas não é um estranho. Na igreja não pode ter estranhos.
principalmente uma igreja pequena, uma igreja como a minha, 200 pessoas, não pode ter pessoas estranhas. Quando ela tiver 5.000, aí nós vamos ter uma outra ferramenta, que eu não vou discutir isso agora, para não termos pessoas estranhas, porque tem uma ferramenta boa para isso. Então, querido, quando nós lemos lá, também em João 14:11, diz assim: creio em mim quando digo que estou no Pai, é que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Sabe, o Senhor Jesus disse que o Pai o amou antes da fundação do mundo, lá em João 17:24, marca isso. Poxa, o Pai o amou, havia uma relação de amor, de paixão, sabe, havia uma relação de curtição, sabe, curtição, eu curto você, meu filho, pai, eu também curto você, papai, e ficava aquela melação, aquela coisa linda, gostosa. Que declaração linda que o menino fez aqui, que esse jovem fez para a mamãe, coisa linda. Hoje eu cheguei lá para minha mãe, fomos lá tomar um café com todos os irmãos, tal, fizemos, como é que chama? Brunch? Como é que é? Aquele café que é meio almoço? Brunch, né? É brunch, né? Coisa de francês. Eu não sei falar francês. Então é aquele negócio, aí nós fomos lá, tal, que coisa linda, toda a família reunida, amado, meus irmãos, tal, aí esquecemos, aí nós saímos para pegar os pães, tal, fui na feira comprar fruta, aí esquecemos do presente da minha mãe. Esquecemos, eu esqueci. Não vou falar que foi minha esposa, não, foi eu, que a mãe é minha. Aí chegamos lá, falei: mãe, eu esqueci o seu presente. Sabe o que ela falou? Filho, meu presente está na minha frente. Ela falou: e eu sei, amados, que aquilo saiu do coração daquela mãe, porque aquela mãe me ama de uma forma incondicional. Ô, mãe que ama, viu? Hora de madrugada por mim, hora ela me ama, ela sente minha falta, ela quer sentir o meu cheiro. Ainda bem que a minha esposa não é ciumenta, a minha esposa é uma nora maravilhosa, porque e minha mãe é aquele dengo comigo, tem 6 filhos, viu? Não sou filho único não, 6 filhos, mas é um dengo, é um xodó, é uma coisa gostosa. Filho, deita aqui comigo, vou em casa, deita comigo, filho, fica aqui um pouquinho mais. Aí quando eu saio, demoro para ligar para ela, já fica brava. Ela fala para minha irmã: eu quero ver quantos dias ainda ele vai ficar sem me ligar. Quantas horas? Olha, estou anotando as horas, ele não me ligou até agora. Então, sabe por quê? Porque ela me ama, ela tem um prazer de se relacionar, sabe, se possível fosse, ela queria entrar dentro de mim, mas eu também queria entrar dentro da minha mãe, porque minha mãe é uma mãe, foi uma mãe amorosa, foi uma mãe cuidadora, uma mãe que se doou, uma mãe que se deu, uma mãe que fez tudo pelos filhos, muitas vezes até fez algo errado, se isolou, para dar para os filhos. Cuidado, vamos ter equilíbrio, mas que paixão, sabe? Quando nós vemos essa paixão, podemos ver a paixão de Deus por Jesus e a paixão de Jesus, essa comunhão mútua. Então eu quero dizer, querido, vida eterna não é o céu. O céu é o local, a vida eterna é o estilo. O céu é o local, a vida eterna é um estilo. A vida eterna é de relação. Vida eterna não é dia sem fins. A vida eterna é eu viver eternamente. Não, vida eterna é um modo de viver, é uma relação, é uma maneira de se relacionar, sabe, é o estilo de vida. Meu Deus, vida eterna é viver a vida em função um do outro, sabe, meu irmão, vida eterna é eu me preocupar com essa querida aqui, sabe, eu tenho que me preocupar com ela. Você como genro tem que se preocupar com a tua sogra. Você como filho tem que se preocupar com a tua irmã, com a tua mãe. Você como irmão tem que se preocupar com o teu irmão. Você como irmão na igreja, você tem que se preocupar com o teu irmão. Porque essa é a vida que Deus quer. Não, ele está salvo. Sabe que há um grande equívoco? E a Bíblia fala de uma coisa muito preocupante. A Bíblia fala assim que se nós pregamos o Evangelho, a pessoa se salva, e aí simplesmente eu pego essa pessoa e largo, sabe, e começo a dar até escândalo na vida dessa pessoa, aí essa pessoa vai embora da igreja, a Bíblia fala que ela se torna filho do diabo 2 vezes, e eu vou pagar por isso. Toma cuidado. Se você trazer uma pessoa para Jesus,
Saiba, você vai ter que cuidar. Então, pastor, eu não vou trazer ninguém. Cuidado. A árvore que não der fruto será cortada. A árvore que não der fruto será cortada. Não tem saída para você. A única saída é você mergulhar nessa vida eterna de Deus, essa vida mútua, essa vida compartilhada, essa habitação mútua também, sabe? Porque Deus quer que nós vivamos isso. A Bíblia fala que nós somos um corpo em Cristo. Um corpo em Cristo. Sabe? Aí quando eu falei assim, pastor, mas o que tem a ver tudo isso com o Dia das Mães? Eu falei que não ia falar muito, só sabe, na mãe começa tudo. Na mãe, é com a mãe que os filhos são gerados e nascem. Sabe, querido, eu quero falar para a igreja agora. Hoje é dia da igreja, porque a igreja é mãe. A igreja gera. A igreja tem a função de gerar vidas. A igreja tem a função de cuidar de vidas. A igreja tem a função de amar vidas. E olha que interessante, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: porque desta criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando eu olho esse versículo, eu vejo uma mãe ensinando, uma mãe repreendendo, uma mãe corrigindo, uma mãe instruindo para a justiça. A função da igreja é a função da mãe. Mas nós temos que aprender a viver essa relação. Uma relação, sabe, meu irmão, como nós lemos lá, essa palavra aqui, mútua, é tremenda, que está falando o seguinte, sabe, meu irmão, é uma vida é uma maneira de viver que eu me preocupo com o meu irmão. Você tem que se preocupar com o teu irmão. Você tem que se preocupar primeiro com os da tua família. Pastor, é que o senhor não conhece a minha família. Minha família é uma desgraça. Querido, você está numa igreja privilegiada. Desculpe falar, você está... Puxa vida, vocês têm aqui uma equipe de pessoas maravilhosas. Você tem pastores, líderes, para trazer cura na sua vida, cura nos seus relacionamentos. Vocês têm uma equipe aqui tremenda para trazer cura emocional. Vocês têm uma equipe aqui tremenda para ensinar a viver a vida de uma forma plena em Deus. Sabe, meu irmão, vocês têm uma equipe aqui maravilhosa para ensiná-los a mãe ser mãe, ao pai ser pai, ao marido ser marido, à esposa ser esposa, ao filho ser filho, ao funcionário ser funcionário. Vocês têm uma equipe aqui maravilhosa. Não falta ferramenta, não falta conteúdo, não falta mão de obra para vocês serem pessoas curadas em todas as áreas. Diga amém. Estou errado, pastor? Fala aí, dá amém. Amém. Vocês têm elementos. Então eu quero dizer para você, queridos, que nós temos que sim pensar na salvação das pessoas. Eu não estou falando que nós não temos. Nós temos que realmente sim levar a salvação. Nós temos que levar o reino de Deus. Mas quando nós trouxermos as pessoas para dentro da igreja, nós temos que ensiná-las a viver o propósito eterno de Deus, que é família. Família. E o mais interessante, que quando nós lemos 1 Coríntios 11, que fala de ceia, isso aqui é a maior revelação da proposta de vida que Deus espera da sua igreja. A igreja de Coríntios é uma igreja dotada de dons, era uma igreja muito abençoada, mas era uma igreja que não tinha entendido ainda o propósito eterno de Deus. Eles estavam muito mais focados nos seus rituais, muito mais focados nas suas liturgias, muito mais focados na sua maneira de ser, muito mais focado no seu umbigo, certo? Explica para ela o que é umbigo. Em castelhano, como é que é umbigo? Sei lá, é umbigo mesmo? Ok. Umbigo, focado no seu umbigo,
Não está nem aí, você não sabe o que está acontecendo com a pessoa do teu lado. E a igreja de Coríntios vivia isso, e quando foi no momento da ceia, porque a ceia foi instituída como sacramento, mas o povo não estava entendendo. Eu queria muito ler esse texto, mas a hora já acabou. Mas se você pegar posso ler? Obrigado. Vai acabar um pouquinho mais tarde hoje, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio. Pronto, Paulo já está dando uma sapatada aqui. Não vou elogiar vocês não, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pelo amor de Deus, imagine Jesus chegando aqui, falando para vocês: olha, a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. É uma vergonha o que acontece nessa igreja, é uma vergonha. Foi isso que Paulo falou. Versículo 18: em primeiro lugar, ouço que quando você se reúne como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais dentre vocês são aprovados. E depois vocês podem ver aqui, meu irmão, e os que não são aprovados, aqueles que são encrenqueiros, aqueles que querem tumultuar, tal, a liderança tem que chegar junto, tá bom? Amém? Porque não pode danificar uma pessoa, não pode destruir toda uma comunidade. Versículo 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Vai vendo, vai voltando lá no início que eu falei, a mutualidade, tá? Assim então, um fica com fome e o outro se embriaga. Se a vida eterna de Deus, ou o propósito eterno de Deus, é eu me preocupar com o meu próximo, é eu buscar atender a necessidade do meu próximo, que papo é esse aqui então? Um fica com fome, outro se embriaga. Versículo 22: será que vocês não têm casa aonde comer e beber? Preste atenção, eles estavam reunidos como igreja, eles estavam reunidos como corpo de Cristo. Porque ele fala aqui, ó, ele não está falando que estava comendo em casa com a sua família, mas estava comendo como igreja. Ou desprezam a igreja de Deus, olha aqui, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que lhes direi? Eu o elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. O que é a memória de mim? É entender o sacrifício de Cristo, é entender o propósito eterno de Deus, é entender a necessidade, sabe, que Deus tem de gerar uma família sadia, uma família que tenha coerência. Deus não quer formar um grupo de pessoas que vão na igreja para ouvir uma pregação, para cantar, para pular e vai embora. Deus não quer telespectadores. Aliás, se nós somos telespectadores, eu acho que principalmente hoje, vocês poderiam estar vendo um grupo muito melhor do que nós cantando. Deus não busca telespectador, Deus está buscando filhos que compreendam o propósito eterno dele. E o propósito eterno dele, meu irmão, é você se preocupar com o teu próximo, é você se relacionar com o seu próximo, é você sair da sua cadeira sua zona de conforto, sair da sua zona de conforto e sair do seu sofá mesmo, aquele sofá gostoso de mim, e falar assim: poxa, vamos visitar uma pessoa, vamos conversar com uma pessoa, sabe, querido, deixa eu terminar aqui, depois eu falo. Versículo 24: e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Já li também, né?
Versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eu quero dar uma paradinha aqui. Quando nós lemos esses versículos, você é tão egoísta, eu também sou egoísta, eu era egoísta, agora estou mais esclarecido. Eu sou tão egoísta que eu acho que essa indignamente, isso quer dizer do meu pecado. Eu pequei hoje, eu não posso comer. Mas se eu estou santinho, então eu posso comer. O que é estar em pecado? O que é ser santo? A gente tem uma ideia de pecado, só os pecados escabrosos, né? Mas quantas coisinhas pequenas são pecados também? O fato de eu não perceber a necessidade do meu irmão, isso é pecado. O fato de eu não estender a minha mão e ajudar o necessitado, isso é pecado. Versículo 33. Versículo 31. 30. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Isso gera condenação. A falta de compreensão do que é o sentido da ceia gera condenação. Portanto, meus irmãos, quando você se reunir... Obrigado. Querido, desculpa, isso não é igreja. Igreja não é lugar para espetáculo. Igreja não é lugar para show. Igreja é lugar para convivência. Se você vem aqui só para ver uma pregação e olha, puxa vida, eu gostaria de ser, estou falando sério, não estou brincando não, eu gostaria de ser membro dessa igreja. Eu tenho um verdadeiro apreço por esse homem, assim, pelo conhecimento que ele tem. Eu quando todas as vezes que eu ouço ele falar, eu me banqueteio. Falei certo? Me banqueteio. Puxa vida, se Deus deu a graça do conhecimento. E eu sou apaixonado por um rapaz aqui chamado Samuel Munhoz também, quando ele prega. Eu gosto eu tenho um carinho por esse rapaz também. Puxa, a maneira dele. Aí tem um outro aqui também, puxa vida, viu? Que eu criei um laço. Eu estou até pedindo para passar por libertação, porque eu criei um laço de alma com ele, que é o pastor Jorge. Eu tenho que passar por cura da alma, que eu criei laço de alma com ele. Entendeu? Pastor Jorge me ensina muito. Pastor Jorge já me discipulou, olha só, já me deu conselhos. Aí olha só que barato isso. Eu discipulo o Jorge me discipula. Eu aconselho o Jorge me aconselha. Eu cuido da vida do Jorge cuida da minha vida. Tem alguma relação? Peraí, aonde vocês viram isso parecido? Aonde? Fala. Aonde? Não, peraí, vou ter que pegar tudo de novo. Aonde tinha uma relação parecida como essa? Na Trindade, na vida eterna, ou no triuno, Deus triuno. Essa é a relação. Vocês estão entendendo isso, amados? Que é uma relação não de obrigação. Outro dia eu liguei para ele e falei: Jorginho, eu estou com saudade, porque agora ele está trabalhando lá na Neuza, né? Direto. Antes ele dava umas fugidinhas lá, ia lá, conversava comigo e tal, mas agora eu trabalhando direto. Eu falei: Jorginho, pelo amor de Deus, cara, eu estou com saudade de você, como é que não sentar? Mas bateu saudade, amado, bateu saudade. Não é que não bateu saudade, não é uma coisa forçada, não é uma coisa. Por quê? Porque em um determinado momento ele se preocupa com a minha vida, eu preocupo com a vida dele, e há uma relação, e há amizade, certo, Dimas? Acho que o Dimas tem a mesma relação com ele também, essa relação. Isso é uma delícia. É uma delícia. Isso, sabe o que? Irmãos, eu sou um cara que eu amo a vida. Isso é vida de Deus. Eu amo a vida, eu amo a vida. Meu irmão, morar em São Paulo é um inferno. Hoje, amados, morar em São Paulo é um inferno. Meus irmãozinhos estão aqui. Esse sujeito que sentou aqui, ele demora 2h30, 3 horas para vir da casa dele para o trabalho dele, e volta mais 3 horas, certo? Mais ou menos isso, 2h30, 2 horas, 4 horas no mínimo no ônibus, apertado, não sei o que. Mas amado, imagine só, tem aquelas irmãzinhas lá, aquelas que cuidam
líderes de pequena família, estão lá, meu irmão, quando elas chegam do trabalho, amassada no ônibus, malharam o dia todo tal, mas ela ainda tem gás, sabe para quê? Para fazer a sua pequena família, para fazer o discipulado, para estar lá. Puxa vida, elas amam a vida. Aí quando eu olho tudo aquilo, eu pego aquele trânsito miserável na Marginal, 25 quilômetros para ir para o Capão Redondo, porque eu moro aqui no Itaim e tal, meu irmão, eu me alegro. Eu sempre falo, quando eu estou subindo o Morro do S, quem conhece lá tem o Morro do S. Quando eu subo o Morro do S, acontece um troço diferente. Uma alegria, vem uma alegria no meu coração. Eu falo, o que é isso? É o Espírito Santo. Por quê? Porque eu amo a vida. Sabe, a vida de relacionar um com o outro é desgastante, amado, quem é mãe aqui, levante a mão. É fácil criar filho? É fácil criar filho, já estou encerrando. Crianças, as crianças vão sentar quietinhas, já estou encerrando. É fácil criar filho? É fácil? Fala, mulheres, é fácil? É difícil? É cansativo? É exaustivo? Mas vocês deixariam de criar os seus filhos? Vocês abririam mão de ser mães? Não! Por quê? Porque é uma delícia ser mãe. É prazeroso a vida de mãe. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que essa vida de Deus, ela tem que se expressar nessa igreja. Essa igreja, ela tem que trazer esse entendimento. E por favor, se eu falei alguma bobagem, Joubert e Samuel, corrijam a bobagem que eu falei. Mas se realmente é isso que vocês têm entendido, vamos praticar essa vida. Sabe, não vamos chegar aqui no momento do culto 6:30 em ponto. Não chegue antes, sabe por quê? Porque eu preciso abraçar gente, eu preciso conversar, eu preciso me relacionar. Meu irmão, comecem a trabalhar. Não sei quantas pequenas famílias tem aqui, que 100% dessa igreja esteja em pequena família. Pequena família, meu irmão, quer dizer que pequena família é um projeto eterno de Deus. Porque Deus já se reunia em pequena família, Deus já se reunia em pequeno grupo. Era Ele, Jesus e o Espírito Santo lá, fazendo um mentoreamento. E aí, Jesus, como é que foi hoje? Tal, e Espírito Santo, e aí, como é que foi? Tal. Mentoreamento, relacionamento. Amém? Essa é a vida eterna de Deus. É a vida que Deus espera de nós. É importante pensar na salvação, mas, amém, trazemos o salvo para dentro da família de Deus. Aí nós aplicamos o que? O propósito eterno de Deus, que é essa relação mútua, que é essa habitação mútua. Sabe, você não está aqui sozinho, você faz parte da minha família. Amém. Quero pedir que você abaixe a cabeça, vamos orar. Eu vou fazer uma pergunta. Se você se sente só, abandonado, se você se sente desconectado de uma família, se você se sente à parte, se você não se sente acolhido, amado, talvez hoje seja um bom dia. Ou você veio aqui pela primeira vez nessa igreja, está chegando aqui pela primeira vez. Talvez eu precisaria fazer 2 apelos aqui. Aqueles que se sentem muitas vezes sozinhos, à parte dessa família. Talvez o problema não esteja somente na família, mas em você, que com a sua maneira de ser, você tem se afastado. Eu não quero citar esse versículo, mas tem vários versículos que citam que as nossas atitudes nos afastam de Deus. Os nossos erros, as nossas falhas nos interrompem essa relação. Mas Deus quer que você seja próximo dele, amado. Eu não sei como é que tem sido a tua intimidade com Deus. Eu oro todo dia. Eu busco a Deus todo dia. Eu choro, canto. Aliás, final de semana foi um final de semana que eu tive muita comunhão com o Senhor, assim, gastei o tempo meditando nessa palavra, não saí de casa, fiquei lá o tempo todo, pensando nisso, pensando naquilo que eu queria falar nesse final de semana para vocês. Então essa palavra não é um acaso, não veio do nada, veio de uma reflexão, veio do Espírito Santo ministrando ao meu coração.
Por quê? Porque você precisa entender que você precisa se relacionar com Deus, mas também se relacionar com aqueles que estão com os seus próximos. A Bíblia usa muito esse termo, o próximo, com os seus próximos. Pode ser seus familiares, que talvez você rompeu relacionamento com eles, você precisa restaurar esses relacionamentos. Pode ser com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, sua esposa. Vocês precisam restaurar esse relacionamento. Deus espera isso. Ele vivia dessa forma, Ele quer que você viva dessa forma também. Mas se você entrou pela primeira vez aqui e nunca entendeu o cristianismo dessa forma, e você quer se entregar para Jesus, dizer: Senhor, eu quero viver num ambiente desse, eu quero viver numa família como essa, eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de um sentido diferente na minha vida, um sentido diferente no meu viver. Se você entrou pela primeira vez aqui e ainda você não consegue ter esse relacionamento com Jesus, mas você crê em Jesus, você é um cristão, mas talvez você esteja desconectado, você quer se conectar, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Fecha os olhinhos, todo mundo fecha os olhinhos. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda não tem essa relação com Deus? Amém. Você que não tem essa relação com Deus, você que já é batizado, você que já frequenta a igreja há um bom tempo, mas a tua vida está tão esquisita, está esquisita, está travada, você não sente mais, não sente o amor de Deus. Eu quero orar por você também. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Não fica com vergonha não. Eu quero orar por você. Feche os olhos, todo mundo, feche os olhos, mas levante a mão. Eu quero orar por você. Paizinho querido, olha a mão dessas pessoas. E aqueles que não tiveram coragem de levantar, mas precisam, Senhor Jesus, conhecer ou reviver um relacionamento mais profundo contigo, um relacionamento mais íntimo, Deus. Entender o propósito eterno, entender, Deus, que o relacionamento é a coisa mais importante no nosso meio, aonde eu vivo, pode ser na minha casa, na igreja, no trabalho, um relacionamento saudável. Pai amado, então, Senhor Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, que eles possam sentir o teu amor. Se há, Senhor Jesus, alguma coisa que os impede de ter esse relacionamento mais profundo e íntimo contigo, Senhor, que o Senhor possa começar a operar uma cura agora. Eu creio desta forma que o teu Espírito tem poder para operar uma cura agora, arrancar o mal, tirar o mal, tudo aquilo que nos impede de termos uma relação mais profunda e íntima, aquilo que nos impede de sentir o teu amor por nós. Toca nessas mãos agora levantadas, toca nessas mãos, ó Espírito Santo de Deus, e opera um milagre agora, um milagre, eu creio dessa forma, eu creio assim, Pai, opera um milagre, porque não há coisa pior do que se sentir, Deus, rejeitado, abandonado, esquecido, que eles possam se sentir amados agora, que teu Espírito venha com toda a força, e os abrace. O Senhor sabe o que eles precisam. Então eu peço a Ti, Deus, os abençoe com a Tua presença, os abençoe com a Tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Vamos abençoar o nosso amado pastor Paulo, abençoar a sua igreja, para que ele tenha muitos frutos, né? Como ele tem buscado e tem cultivado, tem semeado muitos corações, muitas terras,
Vamos abençá-lo e agradecer a Deus. Pai amado, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado pela vida que ele tem derramado, Senhor, hoje sobre nós. Obrigado, Senhor, por estar retirando da experiência dele aquilo que nós também necessitamos. Continua a falar conosco, Senhor, e abençoa a vida dos teus filhos, Senhor. Nós o abençoamos, abençoamos sua esposa, suas filhas, o trabalho de suas mãos, seu ministério, todos que estão ao redor. Nós abençoamos nossa igreja irmã, abençoamos nossos irmãos ali, que eles sejam frutíferos, Senhor, se multipliquem e possam partilhar a vida que o Senhor tem derramado. Obrigado, Pai, nós te agradecemos por estar aqui junto com eles, por sermos abençoados por eles, em nome de Jesus. Obrigado. Graças a Deus.